Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Minha Face. Nesse quarto episódio, eu quero trazer para você um personagem muito enigmático, marcado por idas e vindas, por uma dupla face, e que eu tenho certeza que será um espelho para entendermos de uma forma muito especial como tomar cuidado daquelas pessoas que tantas vezes estão ao nosso lado, mas não são fiéis a nós. Olha só, seja bem-vindo a esse quarto episódio do Minha Face. Bom, que personagem é esse? Provavelmente você já ouviu falar dele. Joabe. Quem era este homem? Ele era um general, né? Muito presente em todos os momentos das batalhas, da vida, da luta do rei Davi. Ele também era primo do rei Davi, na verdade, esteve ali com dois outros irmãos presente nessa jornada. E hoje eu quero aqui trazer para você a seguinte mensagem: nem sempre estar ao lado significa fidelidade. Precisamos ter muito cuidado em relação a isso. E hoje eu quero começar, portanto, dividindo essa meditação nossa, essa reflexão nossa, em três partes. A primeira lida com aquela etapa da vida de Joabe, Davi e Abner. O que tinha acontecido aqui? O rei Saul morreu. Agora aconteceria a sucessão. Davi estava ali, portanto, ungido por Deus, confirmado pelo profeta Samuel, de que ele seria o sucessor do rei Saul. Mas com a morte do rei, um dos seus filhos, Isbosete, quis tomar o trono, quis tomar o poder. E passou um período ainda nessa ideia de se proclamar rei. Enquanto isso, um soldado fiel, muito fiel a ele, levantou-se e tentou lutar por ele. Esse soldado chamava-se Abner. Do lado do rei Davi, levantou-se um outro grande homem, Joabe. Ele e os seus irmãos se colocaram à disposição do rei Davi na batalha por conquistar a plenitude do reino. É interessante perceber que você vai encontrar tudo isso que eu estou falando aqui no capítulo 2 do livro de 2 Samuel. E eu quero começar aqui lendo o verso 18. Diz assim: ali estavam os três filhos de Zeruia, Joabe, Abissai e Asael. E Asael era ligeiro de pés como as gazelas do campo. O que é que aconteceu? Há uma batalha muito dura. Os melhores guerreiros já haviam morrido. E está lá o exército do Isbonete, né? Isbosete, e o exército do rei Davi. De um lado, Abner, do outro, Joabe e seus irmãos. Mas um dos irmãos de Joabe era mais ligeiro, corria bem, né? Tinha essa dinâmica de chegar rápido, tinha um porte de atleta, de maratonista. Porém, Abner tinha a dimensão da boa luta, do bom manejo das armas, de ser um general muito bem preparado no ataque, na defesa. E aí o que é que acontece? Abner está voltando, porém, o irmão de Joabe, o ligeiro, né, o Asael, vai correndo e alcança Abner. No primeiro momento, olha que coisa,
Abner diz para o irmão de Joabe: desvia-te para a direita ou para a esquerda, toma um dos moços e toma os seus despojos. Mas Azael não quis deixar de segui-lo. É como se Abner estivesse dizendo: toma alguma coisa que você queira tomar e me deixa, vai embora. Não vamos mais aprofundar essa batalha, não vamos mais continuar essa luta. Porém, o irmão de Joabe continua insistindo. E Abner diz assim: desvia-te de mim, porque hei de ferir-te e dar contigo em terra. E como mostraria meu rosto a Joabe, teu irmão? Olha o coração do Abner. Mesmo lidando com seu inimigo, mesmo lidando com uma guerra de poder, de posses, de conquista de um reino, ele olha para o seu inimigo, vê nele alguém que está ali na insistência por batalhar, por lutar, por se mostrar vencedor, e ele diz: olha, eu não quero te matar, eu não quero te destruir, porque como eu vou olhar para o teu irmão Joabe? O homem que eu tenho honra, o homem que eu tenho consideração, vai embora, deixe-me. Porém, Azael insiste ao ponto de Abner não ter o que fazer e matá-lo. Descreve-se assim: mas este não quis desviar-se, pelo que Abner o feriu com cabo de lança pelo ventre, de modo que a lança lhe saiu por trás. E ele caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E todos os que chegavam ao lugar onde Azael tinha caído morto paravam. A marca do Abner era uma marca de piedade, de querer trazer equilíbrio, conserto, mas ele foi insistentemente provocado. Quando Joabe sabe daquilo, ele é tomado por ira, ele é tomado por ódio, ele é tomado por ressentimento. E é interessante perceber que estes são sentimentos que trazem para nós a dimensão de uma prisão. A gente entra naquilo que pode se chamar de um círculo da vingança, um círculo da violência, onde você permite que sentimentos como raiva, ódio, o próprio ressentimento mova o seu coração, mova a sua vida, e você torna-se refém do desejo de retribuir ao outro a vingança. É interessante perceber que entre Joabe e Abner se estabelece uma busca por ver aquele homem sendo assassinado, ver aquele homem sendo destruído. Porém, acontece algo tremendo. Abner visita Davi. Abner conversa com Davi, busca entendimento, busca aliança, busca paz, busca quebrantamento dos corações. E o livro do profeta Samuel, no capítulo 2, verso 20, diz, no capítulo 3, bem melhor, verso 20, diz que quando Abner foi ter com Davi em Hebrom, e com ele 20 homens, Davi fez um banquete para Abner e para os homens. E olha só o que aconteceu ali. E Abner disse a Davi: eu me levantarei
irei ajuntar ao rei meu senhor todo o Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. E Davi despediu Abner e ele partiu em paz. Abner se tornou um aliado. Abner se colocou ao lado de Davi. Abner colocou como um propósito da sua própria vida buscar unificar Israel sobre o governo de Davi. Mas o que aconteceu? Quando Joabe chega e percebe que Abner tinha ido ali visitar o rei Davi, ele é tomado por ódio, ele é tomado por ressentimento. O desejo de vingança não deixa o seu coração ser tocado pela misericórdia, pela aliança. E essa é uma coisa extraordinária, porque nós vemos no rei Davi uma marca, essa virtude da vingança, da misericórdia, de uma forma muito real. Davi era aquele que sabia olhar para o miserável na alma e ter misericórdia dele. Davi era aquele que conseguia entender o sofrimento do outro. Essa é uma marca que Davi vai levar sempre, a possibilidade de incluir o perdão, fazer aliança com os seus inimigos, restabelecer contato. Ele honra vários que tantas vezes se levantaram contra ele. E é interessante, amados, que o Joabe, ele não consegue abrir o coração para isso. Santo Agostinho dizia que o mais miserável dos homens era aquele que não tinha misericórdia de sua própria miséria. E Joabe é tomado por ódio, sai da presença de Davi e arquiteta um plano secreto. Ele manda chamar Abner, dizendo que Davi queria falar com ele. Quando Abner volta para Hebron, ele não fala nada para Davi e chega e mata Abner com uma punhalada na sua barriga. Sabe, Joabe, ele permite que a sua mão seja movida pela vingança. Ele permite que sua alma seja contaminada de uma forma absurda por esse sentimento, essa cegueira que a vingança traz sobre nossas vidas. A vingança é um ato de retribuição. E quase sempre nós nos colocamos no lugar de Deus. Porque a Bíblia nos diz que é a Deus que pertence a vingança. E quando nós nos vingamos, nós não sabemos o que aconteceu no coração do outro. Nós não sabemos dos seus sentimentos, do quebrantamento de sua vida, de como está ele agora. A gente vai movendo aquele círculo da violência e envolvendo outras pessoas, famílias que vão alimentando a retribuição da vingança de geração em geração. E Abner é então ceifado por isso. Joabe esquece a misericórdia e opta por viver a vingança. O outro ciclo de Joabe, um outro grupo de relação de Joabe, está ali entre Davi e Absalom. Joabe, Davi e Absalom. E a marca desse ciclo, desse grupo, é a manipulação. Joabe se torna um manipulador. Ele vai agindo para que as coisas aconteçam conforme ele deseja. Se no primeiro momento a vingança foi a marca da alma de Joabe, no segundo é a manipulação.
E quando a manipulação é maior que a obediência, destruição e morte também acontecem. Eu quero mostrar para vocês uma cena que é justamente o momento onde essa manipulação começa a acontecer de forma mais clara. O que é que acontece? Absalão, né? Ele briga com o irmão, mata o irmão por vingança, e aí ele foge e passa anos distante. Mas aí Absalão começa a sentir falta do seu pai. Absalão começa a sentir o desejo de voltar. Porém, ele não é capaz de ir lá, de pedir perdão, de se reconciliar. Ele simplesmente quer chamar a atenção e ele queima a plantação de uvas do Abner, do Joabe. Ele chama a atenção do Joabe, destruindo o seu próprio trabalho. Joabe procura, portanto, Absalão, e ele diz: eu quero voltar para encontrar o meu pai. Só que aí o Joabe arruma uma mulher, essa uma viúva, e pede para que ela vá à presença do rei, pedindo uma audiência, e conte uma história de dor, de sofrimento, de que ela perdeu. E aí ela passa um tempo enorme falando sobre aquela dor, aquele sofrimento, o que ela estava passando, a família quebrada. E aí, no meio da conversa, Davi olha para aquela mulher, está lá em 2 Samuel, no capítulo 14, verso 19. Davi olha para aquela mulher e diz assim: a mão de Joabe foi quem arquitetou tudo isso, né? Tudo isso que está acontecendo aqui tem manipulação de Joabe, né? E aquela mulher diz: verdadeiramente, como vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei, meu senhor, porque Joabe, teu servo, me ordenou, e ele orientou a tua serva a dizer todas essas palavras. Para mudar o aspecto do negócio, é que Joabe, teu servo, fez isso. Mas meu senhor é sábio, por sabedoria do anjo de Deus, e sabe tudo o que há na terra. Vejam que a marca de Joabe agora vai ser manipular. Ele quer mudar a situação de uma forma manipuladora. E eu trouxe aqui para você uma definição. A manipulação é tornar o outro um objeto para dominá-lo. Você esquece que ele é uma pessoa, que ele tem alma, que ele tem sentimentos, que ele tem liberdade, que ele pode escolher e simplesmente faz tudo para dirigir aquela situação, aquela pessoa, aquele grupo para a esquerda ou para a direita. É interessante que há um livro do Alfonso Lopes Quintas. Ele é um espanhol chamado A Tolerância e a Manipulação, e eu indico esse livro a todos que trabalham com seres humanos, psicólogos, terapeutas, conselheiros, pastores, quem for. Leiam esse livro. É uma grande definição, até mesmo no campo político, do que significa manipular. E o Quintaz, ele diz uma coisa, que a manipulação tem a ver com manusear, com direcionar para a esquerda ou para a direita. Vencer sem convencer. E como é que a gente vence sem convencer? Usando a ilusão, usando
o prazer, usando garantias fáceis, usando a violência, usando a ideologia. Ele começa a dizer assim: para manipular, eu oculto a violência pelo véu da sedução, do amor e das palavras fáceis. Me parece que é um retrato da realidade atual do nosso Brasil. Olha essa frase que o Quintas nos coloca. O manipulador empobrece a vida de uma pessoa, fazendo com que ela viva presa aos ganhos imediatos e se entregue à vertigem. O manipulador empobrece a vida de uma pessoa, fazendo com que ela viva presa aos ganhos imediatos e se entregue à vertigem. Vejam que essa é a marca de muitos governos, esta é a marca de muitas relações, de muitas lideranças. E Joabe, de uma certa forma, vai viver isso nessa relação com Davi e Absalão. O Absalão, né? Várias traduções trazem apenas as mudanças de nomenclatura. Olha só, mas Davi conhecia o coração daquele homem. E ele permite, então, que Joabe traga à sua presença, traga à cidade, bem melhor, o seu filho Absalão. Mas ele não conversa com seu filho. Seu filho passa um tempo lá, anos lá, e ele vai, então, também manipulando aquela turma ali. Ele vai falando mal do seu pai. Ele vai apontando os erros e trazendo difamação para o seu pai. E aí ele cria um grupo que se levanta contra o rei Davi e começa ali uma guerra civil. E começa ali uma guerra dentro da própria casa. E, amados, a coisa mais difícil da vida é lutar contra os seus. É lutar contra quem você ama. É lutar contra aquele que você abraçou, que você criou, que você produziu, que você deu vida no sentido de ensinar. E sabe, ver aquela pessoa que conhece o seu melhor e também o seu pior se levantar contra você é algo doloroso. Mas o que é que acontece? Joabe se coloca nessa luta, está a favor de Davi, começa a avançar, e aí Davi manda o seu exército, dividido em 3 partes, dizendo: procurem onde está Absalão. Porém, ninguém pode matá-lo. Vocês vão trazer Absalão de volta intacto. Eu vou ler aqui o pedido de Davi. Está em 2 Samuel, capítulo 18, verso 5. E o rei ordenou a Joabe, a Abissai, o outro irmão de Joabe, e a Itaí: tratai com cuidado o jovem Absalão, por amor de mim. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os chefes acerca de Absalão. O que é que acontece? Justamente aquele grupo que estava comandado por Joabe se depara com Absalão. Absalão estava correndo em seu cavalo, o seu cabelo, que era grande e bonito, enrola-se numa árvore. Eu tenho aqui a representação dessa imagem. E ele fica ali pendurado. E um soldado viu aquela cena. Ele contemplou aquilo. E ele volta para Joabe e diz, está lá no capítulo 18 de 2 Samuel,
Verso 10. O homem viu isso e contou a Joabe, e disse: Eis que via Absalão pendente num carvalho. E Joabe disse ao homem que lhe contara: Se tu vistes, por que, pois, não derrubastes logo por terra? Por que não matastes? Por que não destruísse? E eu te daria 10 moedas de prata e um cinto. Oh, mas o seu senhor, o seu rei, não tinha dito justamente o contrário? Não tinha falado justamente o contrário? O que aconteceu que o coração daquele homem não permitiu que aquilo descesse ao mais profundo de sua alma? Porque ele estava agindo contra o rei, contra a ordem do rei. Amados, eu quero dizer uma coisa para você. A grande marca de muitas pessoas é simplesmente a prepotência e o orgulho. A ideia de que eu tenho a definição correta. Essas pessoas não conseguem ouvir. Essas pessoas não conseguem chegar perto. Essas pessoas, elas querem ter sempre a última palavra. Elas não obedecem e respeitam hierarquias. Elas estão sempre querendo o exótico e o novo. Elas estão sempre acreditando que tem a melhor solução para todas as coisas. Ela não consegue entender o que é autoridade, sabedoria, experiência. E Joabe tinha essa marca no seu coração. Olha o que ele diz àquele soldado. Se você tivesse matado, teria recebido 10 moedas de prata e um cinto. Mas olha o que aquele soldado responde a Joabe. Se destes em minhas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, porque o rei ordenou a ti e a Abissai e a Itai, dizendo: protegei, onde quer que seja, o jovem Absalom. E se eu tivesse cometido uma falsidade contra a minha alma, nada se esconderia ao rei, e tu estarias contra mim. Aquele soldado conhecia o discernimento, a marca do rei Davi, muito mais do que o próprio general Joabe. E olha que palavra digna. Eu não me venderia nem por 1000 moedas. Joabe tem a alma de Judas, do traidor, daquele que o próprio dinheiro seria mais importante do que a fidelidade. E é interessante perceber um dinheiro mísero, uma quantidade rasa. Será que vale a pena realmente destruir um relacionamento, uma amizade, por algo tão raso? Sabe, amados, só é fiel quem ama. Joabes não sabia amar. Eu quero dizer para você que ele mata, leva a notícia para o rei. O rei é tomado por uma tristeza profunda. Veja só o que diz Joabe quando chega na presença de Absalom. Joabe disse: Não perderei tempo contigo.
e tomou 3 dardos na mão e traspassou o coração de Absalão com eles, quando este ainda estava vivo nos galhos do carvalho. Não perderei tempo contigo. Ele estava dizendo isso para o próprio Davi, que suplicou aos seus homens: por amor a mim, cuidem do meu filho. Por amor a mim, cuide de Absalão. Quais são as pessoas que estão ao teu lado? Você sabe? Quais são as pessoas que você está dando poder a ela sobre sua vida, sobre sua casa, sobre seus negócios, sobre sua organização, sobre sua igreja? A marca deste homem era uma marca de ganância, de vingança, de manipulação, de amor a si mesmo, acima de todos os outros amores. Joabe é a duplicidade daquele homem que quer agradar a todos. E não é nada. E não é nada. E olha só, quando todos voltam, Davi é tomado por tristeza, mas, querendo ou não, o povo começa a celebrar. Afinal, voltou paz. E Davi fica ali com o coração quebrado, ele chora pelo seu filho. Aí no capítulo 19 diz assim: disseram a Joabe: eis que o rei chora e se entristece por Absalão. E a vitória naquele dia se tornou em tristeza para todo o povo, porque neste dia o povo ouviu dizer: o rei se entristece por causa de seu filho. Essa é a marca do coração misericordioso. Essa é a marca daquele que sabe cada um que sofre, cada um, por mais malignidade, por mais que tenha gerado, precisa ser chorado. A liderança que perde a misericórdia é uma liderança absolutista, totalitária, que vê as pessoas como coisas para que elas possam usar. Quando perdemos a misericórdia, o amor, a compaixão, nós olhamos para aqueles que nos colocaram em determinado lugar e nos fizeram crescer de forma covarde, sem gratidão na alma, sem a perspectiva de entendermos o quanto devemos àquelas pessoas. Olhe para o passado. E por mais difícil que alguém tenha sido na sua vida, eu quero dizer, alguma coisa boa ela deixou. E olhe para isso. E tenha misericórdia. E exerça o perdão. Se liberte do ressentimento, do ódio, do rancor. Alguns vão dizer que a grande marca desse olhar de Joabe a Absalão foi justamente porque ele destruiu sua plantação tempos atrás. Eu não sei. Porém, Joabe não conseguia ter amor por um homem que lhe era bom, fiel, como Davi. Sabe, uma outra marca dessa manipulação de Joabe é que justamente quando Davi se perdeu lá na frente e ele tenta resolver aquele problema com Batseba, Davi encarrega Joabe de resolvê-lo. E Joabe encontra naquilo reconquista de poder. Ao invés dele corrigir o rei, ao invés de ele dizer, primo, rei, meu senhor, será que é isso que Deus quer da tua vida? Ele simplesmente vai lá e executa. Se Joabes não consegue ser
fiel no tempo de paz, ele consegue ser fiel no tempo da miséria. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes essas pessoas querem pegar aquela sujeira, aquela roupa suja e colocar pendurada no seu quarto e dizer: se você fizer algo contra mim, eu mostro a tua sujeira. Manipulação. Não tem nada a ver com justiça. Porém, agora a gente vai para o último círculo, o último momento da jornada de Joabes. Joabe. Eu não sei onde é que eu coloquei esse S no final. O que é que acontece? Joabe agora tem a sua história marcada por Salomão e Adonias. O rei Davi havia ficado doente, sua velhice, e provavelmente o reino viria a ser sucedido. Naturalmente, Adonias seria o sucessor. Mas Davi inclinava o seu coração para Salomão. Davi tinha um amor por Salomão. Deus já havia, inclusive, confirmado isso. Porém, Adonias começa a maquinar uma tomada de poder. Ele iria até o fim. Ele teria a possibilidade até de matar o seu próprio pai. E quem está com ele? Joabe. Sim. Aquele homem que já tinha suas mãos ensanguentadas, que já tinha manipulado e destruído a vida de Absalom, aquele homem que foi reintegrado, perdoado, acolhido por Davi, agora se envolvia numa trama de traição. Como pode? Como pode uma história receber tanto amor e tanta misericórdia e não mudar? Que dureza de coração é essa? O coração que trai não enxerga o outro, somente a si mesmo. O coração que trai não enxerga o outro, somente a si mesmo. Ele não quer saber das dores que vai causar, ele não quer saber dos sentimentos, das histórias. Sabe, todos os dias nós precisamos perguntar a nós mesmos e pedir a Deus que ajude o nosso coração a não perder o caminho, a não sangrar, a não voltar a ser um coração de pedra, insensível ao toque e à misericórdia de Deus. A olhar para as pessoas como pessoas que conseguem escolher, que conseguem ser amigas, que conseguem olhar na escuridão do outro, no quarto escuro do outro, e dizer: poxa, eu sei sentir tua dor, eu quero chorar contigo, mas vamos colocar um pouquinho de luz aqui e reorganizar a vida? Deixa eu te ajudar. Deixa eu te dar as mãos. Adonias entra como aquele filho que não respeita o coração do pai, que não honra, que trama a sua morte, que trama o poder. Mas Deus levanta no lugar de Adonias Salomão. Deus levanta no lugar daquele homem Salomão. E é interessante porque Salomão é tomado por uma sabedoria extraordinária, plena, vinda dos céus. E ele percebe o que estava ali acontecendo. Sabe, amados, tem uma frase do Salomão que eu gosto muito. Ele diz assim para o seu irmão Adonias: tudo está diante de ti.
Você é que escolhe. Você é o que escolhe o que vai fazer da sua vida. Você é que escolhe o que vai abraçar, o que vai seguir. Não se esconda. Tome uma decisão. Está lá em 1 Reis, capítulo 1, verso 52 e 53. E Salomão disse: Se ele for um homem de bem, não cairá um só cabelo em terra. Se, porém, se achar nele maldade, então morrerá. O que você está plantando na sua vida? O que você está colocando dentro de sua alma? O que você está alimentando a sua jornada? Salomão destrói o plano maléfico do seu irmão Adonias e lhe dá uma chance. Siga. Mas o que é que acontece? Adonias aprende com Joabe manipulação. E ele vai até Batseba, a mãe de Salomão. E ele começa uma conversa ali, querendo dizer para ela: olha, por favor, pede para Salomão que ele tenha piedade de mim. Eu vim aqui em paz e queria pedir que você fizesse uma intercessão, porque eu quero casar com tal mulher e eu queria que o, o rei Salomão permitisse isso. Ele pede a mão de Abissague, a sunamita. E Batseba é comovida, é tocada por Adonias e vai à presença de Salomão. Mas o rei Salomão compreende que aquilo era um passo para captar, para fisgar o coração de Batseba, sua mãe. E o próximo passo seria voltar a tentar destruir. E olha então o que o rei Salomão jurou a Deus, dizendo: Assim me faça o Senhor. Adonias falou essas palavras contra a sua vida. E agora, como o Senhor vive, que me confirmou e me fez sentar no trono de Davi, meu pai, e que me fez uma casa, como falou, porque hoje Adonias morrerá. Eu não vou permitir que ele continue trazendo insegurança, trazendo guerra, trazendo totalitarismo. Porém, Joabe, que está com ele, que está ali ao seu lado, sendo mais uma vez infiel, infiel ao amor do meu pai, infiel a tudo aquilo que o meu pai, o rei Davi, fez a ele, também morrerá. E sabe o que é que acontece? Joabe corre e se esconde no altar. Veja a marca da manipulação. E quando o rei Davi manda Benanai executá-lo, ele está lá na tenda do Senhor. Ele está escondido no altar. E ele diz: olha, eu quero dizer uma coisa. Estou aqui, eu não posso ser morto. Vai embora. Porém, não havia acontecido mudança, transformação, quebrantamento. E Salomão diz ao executor: volta lá e mate-o. Olha o que aquele homem diz. O rei diz para ele: faze como ele disse, mate-o.
Enterre-o, para que tires de mim e da casa do meu pai o sangue inocente de Joabes, o que ele derramou. Para que tire de mim e da casa do meu pai o sangue inocente que Joabe derramou. E o Senhor fez cair sobre Joabe o sangue dos inocentes, dois inocentes, duas pessoas justas e melhores do que ele matou. E quem são essas pessoas? Abner e Amassar, que também era primo e que na guerra ali contra Absalão ficou com Absalão. E Joabe não tinha permissão de matá-lo. Sabe, amados, o que Joabe não entendeu é que a vingança vem do Senhor. E onde não há um coração quebrantado, haverá um fim doloroso. Podemos terminar esse minha face dizendo que o fim de Joabe mostra-nos o valor da vida de um justo. Quando nós olhamos determinadas situações, quando nós olhamos uma sociedade injusta, homens sentados no poder que passam por cima de todos os outros, corrupção sistemática. Quando a gente olha nas relações, o outro sendo transformado em coisa. Sabe, podemos pensar assim: Deus perdeu o rumo, perdeu o governo. Não, ao contrário. Estamos no tempo da sua misericórdia. Estamos no tempo da sua oferta por quebrantamento, por realmente nos ajoelharmos no altar de verdade e dizermos: pequei, pequei contra ti. Sabe, se o Senhor tivesse de me aniquilar, seria justo. Mas tem misericórdia de mim. A oração que o próprio Davi nos ensinou no Salmo 51. Depois que o próprio Davi gera morte. E quem está presente? Joabe. Mas Davi permite que o seu coração se quebrante diante da misericórdia de Deus, diante do juízo de Deus. O juízo de Deus, em primeiro lugar, é um chamado para o quebrantamento, só após a condenação. Quem é você? A marca de Joabe era estar presente ao lado e não ser fiel. A marca de Davi esteve presente em todo o tempo e sempre usou de misericórdia. Qual é a sua face? Até a próxima.